Olá, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinancy Silva, de língua portuguesa, e agora nós vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. A aula 64 tem como objeto de conhecimento reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Detalhamento: poema, leitura e interpretação, recursos expressivos, sonoros, semânticos, gráfico-espaciais, imagens e relação com o texto verbal. Então, agora vamos para a nossa aula. Nossa aula hoje é riquíssima, vamos falar de literatura. E para começar, nós vamos chamar um vídeo, preste muita atenção a ele. Os poemas, em tempos antigos, eram textos escritos para serem acompanhados por acompanhamento musical executado por um instrumento de cordas chamado lira. Por isso dizemos que os poemas pertencem ao gênero literário lírico. Assim, em tempos atuais, sempre que falamos em poemas, buscamos observar também elementos que traduzam musicalidade. A voz que fala nos poemas é chamada de eu lírico ou eu poético. Um poema pode falar sobre os assuntos mais diversos e, em geral, apresenta as impressões e emoções do eu lírico. Então, nesse vídeo você teve aqui um conceito sobre poemas, inclusive uma trajetória deles, da sua origem até os dias atuais. O que nós vimos no vídeo foi o seguinte, que na antiguidade, né, na Grécia e na Roma Antiga, os poemas eram musicalizados, eles tinham música, eles eram acompanhados de música e de um instrumento musical chamado lira. E daí, então, nós entendemos, né, e os críticos falam que o poema pertence ao gênero lírico, né? A literatura tem gêneros literários, como, por exemplo, o gênero lírico, ao qual pertencem poemas. Temos o gênero épico e o gênero dramático ou narrativo. Então, na nossa aula de hoje, vamos estudar sobre os poemas que pertencem ao gênero lírico. Por que os poemas pertencem ao gênero lírico? Porque na antiguidade eles eram acompanhados desse instrumento musical, a lira, não é? Portanto, os poemas eram cantados, era a palavra cantada, né? E os poemas, eles vêm muito antes da prosa, né? Dos romances, não é? Das outras. Por quê? Porque eram através dos poemas que a cultura ia sendo transmitida, né? Ia se conhecendo os feitos dos grandes homens, enfim. Então, e outra coisa importante que você deve ter observado no nosso vídeo é que a voz que fala no poema, ou seja, o narrador do poema, é chamado de eu lírico, certo? Então, a voz que narra, que conta no poema, é chamado de eu lírico. Então, você aprendeu coisas importantes aqui, né? A origem dos poemas está lá, nos tempos remotos, como eles eram eram cantados, acompanhados pelo instrumento, e que tem uma voz que fala nele, é chamado de eu lírico. Muito bem. Agora, então, vamos ler um outro poema? Vamos. Olha, o poema diz assim, Ritual. E esse poema, ele é um poema que traz a temática da natureza. Observe. Ritual. Todas as tardes rego as plantas de casa. Peço perdão às árvores pelo papel em que planto palavras de pedra regadas de pranto. Muito bem, pertence a uma famosa escritora nossa aqui da região, né, Astrid Cabral. Por que que esse texto aqui é um poema? E antes de mais nada, também é necessário você entender que o poema, que você já sabe a origem, né? E até os nossos dias, essa trajetória toda que eles
desempenharam, você também tem de saber que o poema é um gênero textual, certo? Nunca esqueça, o poema, ele pertence ao campo da literatura, não é? No gênero lírico, e ele é um gênero textual. Como assim, professor? Sim, é um gênero textual. Assim como você estuda os outros gêneros textuais, né? Como a notícia, uma receita e tal, bula de remédio, a dissertação, esse também é um gênero textual. Né? É um gênero textual, só que ele tem uma organização diferenciada. Por que é o poema? O poema ele tem algumas características, certo? Ele é estruturado, organizado de uma forma peculiar para você identificar que é um poema. Qual é essa estrutura? Ele é organizado não em parágrafos, como a prosa, não é? Mas ele é organizado em estrofes e versos. Então, observe aqui, cada linha deste poema representa um verso. Então, lembra quando as pessoas dizem assim, vou recitar um verso. Então, um verso é só uma linha. É isso aqui, ó, todas as tardes, esse é um verso. Rego as plantas de casa, outro verso. E assim seguindo. Então, o poema tem essa estrutura. Ele é organizado em estrofes, aqui nós temos uma única estrofe, e versos. E muitas vezes com rima, certo? Muitas vezes. Todo poema tem rima? Não necessariamente, mas a maioria deles tem. Olhe para cá. Todas as tardes rego as plantas de casa, peço perdão às árvores. Veja aqui a terminação, né? Então, você observa que tem poucas rimas, mas tem. Então, já entendeu que o poema é gênero textual, ele tem toda uma história, né? E ele tem funções. Qual seria, então, a função do poema? O poema serve para te educar e também para cumprir uma função poética, né? Na sua... aquela elevação do espírito, sabe? É algo especial do ser humano. A literatura é algo especial no ser humano, especialmente os poemas. Tem algo que você precisa entender acerca dos poemas, né? Porque às vezes você fala assim, vou falar uma poesia. Você fala assim, né? Mas olha, esse é o poema, o gênero textual estruturado, organizado em torno de estrofe, de verso e muitas vezes com rima. E a poesia? A poesia é algo que se sente, é a beleza, é a transcendência. A poesia pode estar em tudo ou em algumas coisas, e especialmente nos poemas. É algo que se sente, não é visual como o poema. O poema é visual, eu posso ver. Mas a poesia, ela é sentida, é a beleza, né? Aquilo que transcende o material, é algo no reino do sentimental, do espiritual, né? Do poético, da beleza. Vamos entender um pouco mais sobre esse poema ritual. Vamos lá. O sujeito lírico está no seu espaço doméstico regando as plantas. Já entendemos que o sujeito lírico é o eu poético, é o eu lírico, é o narrador, certo? É aquele que está narrando. E ele está ali, entende-se, né, que todos os dias rega as plantas ali, está na sua casa, está no seu espaço doméstico. O termo ritual pode ser interpretado como um hábito, ou seja, né, o eu poético ali tem o hábito, tem o costume de regar as plantas, né, todos os dias, conforme ele mesmo afirma. Então, é algo que faz parte da rotina, do dia a dia desse eu poético. Ou como uma cerimônia religiosa, mágica, né? Os dois sentidos parecem propositais. Então, no poema Ritual, o título Ritual, pode ter essas duas interpretações. Qual a primeira? A primeira, de que é um hábito, uma rotina, algo do dia a dia que o eu poético, o eu lírico realiza. Ou também como uma cerimônia religiosa, mágica, não é? Então, essas duas interpretações podem ser vistas aí no poema. Seguindo, vamos entender ainda mais. Então,
Por escrever livros de poesia impressos em papel, o eu lírico se sente culpado, já que contribuiu para que mais árvores sejam abatidas assim, enquanto cuida das suas plantas, pede perdão. Você notou, né, que lá no poema, no final, ele está pedindo perdão. Esse perdão seria por se sentir culpado, né? O eu lírico se sente culpado. Por quê? Lembra que o poema é um gênero textual, visual, precisa então estar impresso, né, num veículo, e o veículo é o papel. De onde vem o papel? O papel vem da celulose, que vem das árvores, da madeira, certo? Então ele está pedindo perdão por isso. Então, embora seja uma composição muito curta, né, a extensão é curta, você viu apenas uma estrofe, esse poema ritual contém o quê? Uma grande mensagem, né? Os poemas, eles trazem mensagem, precisamos decifrá-las, precisamos interpretá-las. Precisamos ter consciência, então, sobre a preservação do meio ambiente. Então, esse poema, ele traz, além de outras mensagens, ele traz essa, né? Traz essa valiosa lição, que é nós nos conscientizarmos da preservação do meio ambiente. Essa preocupação o eu lírico expressa no poema pedindo perdão, certo? Agora vamos para o exemplo de um outro poema, um pouco diferente desse. Você vai dizer, mas esse é um poema? É poema. Vamos ver pelas características. Então vamos lá. O poema diz assim: um poema sobre os costumes alimentares da região. Que região? A nossa, e também lá na Bahia, né? Na região Nordeste tem. A Bahia fica uma parte no Nordeste, não é isso? Então receita de tacacá é o título desse poema. Ponha numa cuia açu ou numa cuia mirim, burnida de cumatê, camarões secos com casca, folhas de jambu cozido e goma de tapioca. Sirva fervendo, pelando, o caldo de tucupi. Depois tempere a seu gosto. Um pouco de sal, pimenta malagueta ou murupi. Quem beber mais de 3 cuias, bebe fogo de velório. Se você gostar, me espere na esquina do Purgatório. Também do poeta famoso aqui na nossa região, Luiz Bacelar. Então você observou, né, que trata-se de um poema. Parece estranho, mas aqui isso é um poema, uma receita. Sim, sabe, na literatura brasileira moderna nós temos um tipo de poesia chamada poesia concretista, né? Que eles pegam qualquer tema e transformam num poema. Pode ser, inclusive, uma notícia de jornal, alguma coisa assim banal do dia a dia, mas que pode ser transformada num poema. Porque a literatura, ela transcende, né, esse nosso código linguístico. A literatura tem a sua linguagem, né, especialmente conotativa, com outras conotações, com outros sentidos. Então, você observa que numa simples receita, aqui temos uma receita, né, foi transformada num poema. Por quê? Porque tem poesia, tem algo que se sente, né, que transcende a linguagem simples, a linguagem cotidiana, a linguagem, não é, do dia a dia, transcendeu. Por quê? Porque ele está, não é, colocando algo mais, transcendendo a simples receita, né, da realidade de uma receita culinária. Está acrescentando, transcendendo, dando outro sentido. Então, vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada aqui desse poema. Vamos lá. No poema Receita de Tacacá, vamos observar, entre outras coisas, isso aqui é o que nós podemos observar aqui para a nossa aula, mas tem muito mais a ser observado. Então, o poema ensina o leitor a fazer tacacá, conforme já comentamos, é uma receita, certo? O tacacá é uma refeição típica da região amazônica. Eu amo. Está cheio de regionalismo, ou seja, o poema é construído com palavras que remetem à nossa linguagem, né? Palavras que são conhecidas só aqui na nossa região, né? Então, está cheio, está repleto de regionalismos. Tem humor, né? O poema tem humor,
O sujeito também avisa que a iguaria é muito picante. Então, o eu poético aqui, que é um sujeito poético, ele está dizendo aí que a iguaria é muito picante, muito ardida, né? E que não deve ser consumida em excesso. Não sei, mandou comer, né? Tomar três cuias seguindo. Então, né? Vai tratar-se de uma composição incomum, né? Por quê? Porque segue a estrutura de uma receita culinária, né? Você já viu que a receita culinária é um gênero textual, instrutivo, né? Vai instruindo, dizendo como deve ser realizada a determinada ação, no caso, uma receita culinária. Segue essa estrutura, mas é um poema, né? Então, esse poema, uma coisa que a gente tem que observar também, é que ele parece, uma das interpretações possíveis, que ele parece ser uma homenagem à gastronomia e aos costumes da nossa região. Muito bem. Agora que você, né, já observou a análise desses dois poemas, Ritual e a Receita de Tacacá, vamos para outro poema. Vamos assistir a um vídeo aqui e depois comentar sobre ele. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então você observou aqui na leitura desse poema no vídeo, né, que ele é um poema assim, com uma temática, né, que nós podemos observar o eu poético, o eu literário, né, aquele eu do poema, o narrador, ele falando acerca de poemas, é isso que ele fala, né? Ele vai definindo o que são poemas. A temática geral aí são os poemas, é isso. A primeira observação que nós temos que fazer acerca desse poema é que a temática é sobre o próprio poema, né? Então, o que são os poemas? Vamos analisar. Os poemas são pássaros, veja, os poemas são pássaros. Eu observo aqui, então, o que eu observo nesse primeiro verso? Os poemas são pássaros. Eu já observei aqui a linguagem conotativa. Disse que são pássaros. Pássaros, na linguagem denotativa, são aves, certo? Mas o eu poético, o eu lírico aqui, comparou os poemas a pássaros. E pássaros que chegam. Os poemas são pássaros que chegam. Não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Muito bem. Então, você observa que está estruturado, que é um poema porque ele está estruturado em estrofe, tem versos e está rimando. Os poemas são pássaros que chegam, observe essa terminação. Não se sabe de onde e pousam, olha aqui a terminação, está rimando. Então esse poema tem a estrutura, né, organizada em estrofe e versos, cada linha um verso e tem rimas. Pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Seguindo, eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E aqui nós já estamos vendo a linguagem metafórica, né? As metáforas. Eles, os pássaros, que são os poemas, eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem, não é? Lembra que o eu poético, o eu lírico, aí está lendo, está nos livros. Poemas são pássaros que pousam no livro que ele está lendo.
e olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. O alimento deles que é a poesia, não é? A poesia que reside nos poemas já estava em você, transcendendo essa beleza, né? Esse aspecto do maravilhoso. Muito bem. Então, seguindo, nós vamos entender agora, em relação aos poemas e à linguagem, né, os sentidos. Então, veja, nós temos na linguagem, né, a linguagem tem o sentido literal e tem o sentido figurado, né? A linguagem, ela possui esses dois sentidos. Você, quando dialoga, quando conversa, você, obviamente, está utilizando sentido literal para as palavras, aquele sentido, né, objetivo, sentido do cotidiano, sentido real, literal. E também, algumas vezes, você pode utilizar o sentido figurado, e nós fazemos isso no dia a dia nas nossas conversas. E aqui, em relação ao poema, nós temos o seguinte: o que são poemas? No sentido literal, poemas são textos escritos em versos, né, com essa estrutura de estrofes, de versos, alguns com rima. Então, no sentido literal, os poemas são textos escritos em versos, estrofes e rimas, né? Contém rimas. Então, esse é o sentido literal, gênero textual que é escrito em versos, né? E que tem essas características. No sentido literal, poemas são isso. No poema que nós lemos, o que foi que nós observamos? Que o eu poético, o eu literário, ele disse o seguinte: os poemas são pássaros. E aqui você já tem o sentido figurado, o sentido conotativo, certo? Você tem aqui o sentido conotativo, o sentido que transcende, então, o sentido literal, ou seja, os poemas são pássaros. O poeta, o eu poético, comparou os poemas a pássaros que vêm não se sabe de onde e eles pousam no livro que se está lendo. Então, na linguagem normal do dia a dia, você utiliza normalmente o sentido literal para não permitir duplo sentido, dupla interpretação, e algumas vezes, quando você decide que quer, né, que a sua linguagem não permita outras compreensões, outros entendimentos, outro sentido, você também utiliza o sentido figurado. Agora, na literatura, nos poemas especialmente, né, é da natureza dele ter o sentido figurado, conforme você viu aí, né? O sentido figurado é constituído pelas figuras de linguagem. São elas que permitem esta outra compreensão, esse outro transcender, né? Esse sentido que se transportam, certo? Os poemas são pássaros. Você viu que no sentido literal, poemas são textos, são gêneros textuais com uma estrutura específica de estrofe, de verso e de rima. E no sentido literário, no sentido figurado, os poemas são pássaros, no sentido poético aí. Vamos entender agora uma das figuras de linguagem presente nos poemas, que é a metáfora. Vamos lá. A metáfora, o que é a metáfora? A metáfora é a figura de linguagem que consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra. Então, veja bem, a metáfora é uma figura de linguagem, elas são utilizadas para embelezar, para imprimir beleza à nossa comunicação, né? No caso dos poemas, elas estão presentes estruturando essa linguagem. Então, a metáfora, ela consiste exatamente em o narrador, o eu poético, o eu lírico, utilizar, empregar uma palavra ou toda uma expressão em lugar de outra, substituir uma palavra por outra, sem que haja uma relação real, como você viu.
os poemas são pássaros. Não existe uma relação real entre poemas e pássaros, mas o eu poético estabeleceu, utilizou uma metáfora, certo? Então, substituiu, por exemplo, a expressão que estaria ali, os poemas são texto, são gêneros textuais, ele substituiu por os poemas são pássaros. Literalmente, os poemas são gêneros textuais, certo? Mas ele substituiu essa expressão por outra expressão. E ele disse, os poemas são pássaros, né? Não havia ali uma relação real. Só que em virtude das circunstâncias, né? Da circunstância de que o nosso espírito associa, né? Faz essa associação e depreende, deduz entre elas certas semelhanças, certas identidades, né? Então, é possível estabelecer isso. Estabelecer essa relação através da metáfora. Exemplo disso, além do que nós já vimos, poemas são pássaros, né? Nós temos aqui, seus olhos são estrelas brilhantes. Veja, seus olhos são. Qual seria a palavra que está substituída aqui por outra expressão que dá esse caráter de metáfora? Estrelas brilhantes. Estrelas brilhantes é uma metáfora. Por quê? O que seus olhos são? Seus órgãos, né, são uma parte do seu corpo. Literalmente é isso, do seu corpo que permite a visão. Mas aqui, né, você tem o exemplo. Seus olhos são estrelas brilhantes. Ou seja, eu utilizei uma expressão, toda uma expressão, uma palavra, em lugar de outra, né? Que não há nenhuma relação entre olhos e estrela brilhante. Qual é a relação real que existe? Não existe. Só que, em virtude dessa circunstância, né, do espírito poético, associei os olhos dessa pessoa, deve ter essa luz, né, para comparar a estrelas brilhantes. Então, associamos, né, fizemos essa associação para identificar, trazer essa identificação. Olha outra aqui, ó. Em seu peito bate uma pedra. Veja, em seu peito bate uma pedra. Observe que em seu peito, literalmente, bate o quê? Um coração, um órgão fundamental para a nossa existência, certo? A palavra que foi substituída, a expressão aqui que foi substituída em lugar de um coração, foi uma pedra. E traz um sentido de dureza, né? De uma pessoa dura, sem sentimentos, né? Não tem sentimento, não tem emoção. Então, veja, em seu peito bate uma pedra. Aqui eu tenho a metáfora, certo? Metáfora, por quê? Porque eu substituí a expressão coração aqui, e seu peito deveria bater um coração, mas está batendo uma pedra. Isso ficou claro para vocês, meus queridos? Esperamos, então, que tenha ficado bem claro para você acerca dos poemas, né? Traçamos para você o conceito, o que eles são. Acima de tudo, eles são um gênero textual, né? Escritos e organizados numa estrutura que é típica dele, as estrofes, os versos, cada linha dele, e muitos deles com rima. Podem existir poemas sem rima, certo? Eles têm uma origem muito antiga, lá nos tempos da Grécia e da Roma antiga, eram acompanhados com lira, né, com o instrumento musical chamado lira, e por conta disso, eles receberam essa denominação pertencendo ao gênero lírico, certo? Você viu então aqui, analisamos os poemas, esperamos que você tenha gostado, tenha entendido. Nos encontramos na próxima aula.